Graças a Deus que você é homem. Seja bem-vindo ao Devocional de HPH, o Devocional de Homem para Homem, do Semínio Hombridade, aqui da Universidade da Família para o seu coração, um coração de homem. Estamos fazendo uma série de mensagens sobre 1 Coríntios 16 e 13, trabalhando 4 pontos. E nós falamos já sobre nós sermos vigilantes, estarmos firmes na fé, e hoje nós vamos falar sobre portar-se varonilmente e seja forte. Nós vamos unir essas duas coisas. Fica comigo, porque Deus quer falar ao seu coração. Foucault menciona esse texto de 1 Coríntios 16 e 13, nesse livro Homens Ousados, que nós estamos quase no final dele, e ele fala sobre alguns pontos. Estejamos vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. São 4 pontos importantes nesse texto. Então nós queremos trabalhar hoje o ponto número 3 e o ponto número 4. Sejam corajosos e sejam fortes. Então nós unimos esses 2 pontos para falar ao seu coração. A palavra coragem tem origem no latim coraticum, que deriva de cor, significando coração. A palavra força tem origem no latim fortia, que é o plural de fortes, significado forte, poderoso, firme ou robusto. A coragem não está relacionada ao nosso exterior, mas do que está em nosso coração, da força, firmeza, robustez que está em nossas convicções. Estamos em uma jornada rumo à hombridade de Jesus e creio que nunca houve um homem corajoso e forte como Jesus. A sua coragem vinha do seu coração, cheio de determinação em trazer o reino de Deus para a terra, o reino do Pai para a terra. Percebe-se no texto citado anteriormente que há uma sequência: estar vigilante, firmeza na fé e agora a coragem com força. Coragem para exteriorizar em ações, reações, projetos na sua família, com seus filhos, em seus relacionamentos com seus pais, na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega, enfim, em todos os lugares. Nos cursos do currículo Semínio Hombridade, aprendemos princípios que norteiam nossas vidas e nos levam a Jesus e a sua palavra. Aprendemos, por exemplo, a não mentir em qualquer situação. Edwin chega a escrever: a mentira, quanto mais próxima da verdade, mais destrutiva ela é. Edwin ainda nos ensina a termos tempo de qualidade e em quantidade com os nossos filhos. Ele chega a ensinar no curso Marido Irresistível que o pai que não dá tempo à sua esposa e filhos, na qual eles têm o direito, está roubando algo que lhes pertence. Ou seja, a Bíblia também nos ensina que nós não devemos roubar. Então, se eu não dou tempo para minha esposa e para minha filha, eu estou roubando delas um tempo que elas têm direito. Ou seja, nós precisamos praticar, precisamos ter coragem e força para isso. Edwin também ensina nos nossos cursos a sermos homens de uma só mulher, a vivermos em pureza e santidade em relação à imoralidade sexual, a sermos homens que fazem além do que lhes é solicitado. No curso Tesouro aprendemos sobre isso, onde compartilha a história de um homem que não abriu mão da verdade em relação aos seus superiores na empresa e fez o que lhe foi solicitado baseado em suas ações, convicções, princípios eternos da palavra de Deus. Ele teve sucesso. No curso O Poder do Potencial, nos ensina a sonhar e a projetar para curto, médio e longo prazo. E escreve que a nossa visão buscamos buscar a visão que Deus nos deu para alcançá-la de todo o nosso coração. Ou seja, estamos aprendendo muitas coisas na qual terá valor quando tivermos a coragem e a força necessária para colocarmos em prática. A verdade é como uma injeção, ela só funciona se for aplicada. Estar vigilante é muito importante, sermos firmes na fé também é, mas precisamos ter o coração com a força de um homem convicto em Jesus e na sua palavra para sermos homens com hombridade. Menciono Jesus como este exemplo para nós homens. Ele estava vigilante, ele respondia aos fariseus com propriedade e entendimento nos momentos, era firme em sua fé, seu foco era trazer o reino de Deus para a terra, o reino de Pai, e expressava sua fé em palavras e ações, mas teve coragem de retirar os cambistas, enfrentar os fariseus, ensinar os seus discípulos pelo exemplo e a força e dizer ao Pai: que seja feito a sua vontade e não a minha. Uau! Um homem que aprende princípios, aprende valores, nós precisamos agora colocarmos em prática.
Homens, sabermos os valores e princípios da palavra de Deus precisa nos levar a praticar com consistência aquilo que nós aprendemos. Isso tem mexido muito comigo nos últimos meses. Ou seja, aprendemos a orar por, com e alguém juntamente com a nossa esposa e filhos. Estamos sendo corajosos e fortes nessa prática? Aprendemos a exercer o sacerdócio em nosso lar e a ministrar a nossa esposa e filho com perseverança e com atitudes. Estamos fazendo? Aprendemos a sermos pais presentes e não transferir a responsabilidade de sermos homens de coragem a discipular os nossos filhos e também outros homens e a investir em pessoas. Como estamos nesse processo? Estamos na área de conforto ou pior, voltamos a praticar as velhas coisas? Sinceramente, irmãos, é difícil para mim entender um homem que abandona a sua esposa depois de ter feito os cursos do currículo semi-hombridade. Ele tem uma missão. A missão é proteger a sua esposa, é proteger a sua casa. A Bíblia fala que eu e você devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja e Ele mesmo se entregou, Ele morreu. Ele falou, Pai, que seja feita a sua vontade. Homem, você não tem uma outra maior missão do que amar a mãe dos seus filhos, do que guardar a aliança do seu casamento. Por isso que eu estou trabalhando esse tema do livro Homens Ousados, baseado em 1 Coríntios 16 e 13. Precisamos estar vigilantes, precisamos ser homens firmes na fé. Agora, se eu estar vigilante, ser firme na fé e não tiver coragem, e não ser forte naquilo que eu aprendi, de colocar em prática consistência, disciplina, nós não vamos alcançar aquilo que Deus quer. Por isso que você não deve andar sozinho. Por isso que você não deve deixar de estar em um grupo. Por quê? Porque o grupo é mais forte do que eu e você sozinhos. Então nós precisamos ser esse homem de coragem. Isso tem mexido muito comigo, porque eu quero que Deus nos guarde e nos proteja, mas nos dê força e sabedoria para que eu e você venhamos a exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. Homem, lute com coragem e força pelo seu casamento, pelos seus filhos, mesmo que não veja resultados imediatos ou ainda seus exemplos próximos não o inspiram. A nossa inspiração é Cristo. Nosso manual é a Bíblia, nossa força vem de Deus, a nossa comunhão da igreja e a nossa remissão na cruz. Jesus venceu com coragem e força e você irá vencer muitas vezes. Vencer é morrer para si mesmo. Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Venha caminhar conosco no currículo, vamos caminhar junto, vamos nos fortificar, vamos forçar essa rede de homens a ser mais forte. Se você errou, peça ajuda. Está sem força e sem coragem? Peça ajuda, seja sincero, pois vencedores não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. Não desista, nunca desista, não pense em desistir, pois Deus está em você e lutará as suas batalhas. Glórias a Jesus pela sua vida, homem de Deus. Nós somos essa rede de homens cristãos. Nós somos essa rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.